Olá, Binário Week, tudo bem? Prazer enorme estar aqui nesse evento tão prestigiado. Eu sou a Luana Nogueira, Head de Marketing da Binário Cloud, e hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre um dos temas mais comentados nos últimos anos e que tem movimentado muito aí a área de proteção de dados e gestão de infraestrutura dentro das empresas, que é a LGPD. E para falar sobre esse tema com a gente hoje, eu gostaria de convidar algumas pessoas para essa mesa. Primeiramente, eu gostaria de chamar a especialista de proteção de dados da RD Station. Seja muito bem-vinda, Fernanda Nunes. Muito obrigada, Luana. É um prazer estar aqui. Pessoal, boa noite a todos. Espero que vocês gostem da conversa hoje, que a gente alinhou. Vai ser um papo muito legal, com várias frentes aí de conhecimento. Então, prazer enorme estar aqui. Show de bola. Para ajudar a gente a entender um pouquinho como criar procedimentos e uma cultura que ajude a empresa a se manter compliance com a LGPD, eu gostaria de convidar o gerente de projetos da Binário Cloud, Cássio Nascimento. Fala, pessoal. Boa noite para vocês. Um prazer imenso estar aqui para a gente bater um papo legal sobre esse tema tão importante, né, nos dias de hoje e com pessoas excelentes aí no assunto. E vamos embora. Espero que seja bom para todos aí. Show. Para completar essa mesa com a gente e mostrar um pouquinho das tecnologias e como a tecnologia pode beneficiar as empresas aí a atender os requisitos da LGPD e a segurança da informação, eu gostaria de convidar o CTO da Binário Cloud, Cyrano Rizzo. Olá, pessoal. Boa noite. Olá, Luana. Muito obrigado pelo convite. Olá, Fernanda. Seja bem-vinda. Acho que vai ser um excelente bate-papo. Cássio, muito obrigado por participar também. Show. Obrigado. Muito obrigada a presença aí de todos vocês, cara. E antes da gente começar, eu queria avisar o pessoal que está assistindo a gente. A ideia é que seja uma mesa interativa. Então, por favor, mandem suas perguntas aí pelo chat, seja pelo YouTube ou pela plataforma do evento, que conforme a gente for avançando aqui, eu vou inserindo essas perguntas, tá? Importante também ressaltar que, como a gente vai passar muita dica prática aqui, seria legal se vocês tivessem alguma coisinha, um bloco de notas, alguma coisinha aí para anotar tudo que a gente vai falar para vocês, tá? Para começar aqui, eu acho que é importante a gente partir do princípio, né? Então, entender como que a LGPD fala que a gente tem que proteger esses dados dos usuários e entender quais são as bases, os pilares da LGPD. Então, Fernanda, se você puder explicar para a gente, de forma resumida, o que a lei coloca como obrigação para as empresas se manterem compliance, eu acho que é o ponto inicial aí para a gente começar essa conversa. Show, obrigada, Luana. Pessoal, para explicar um pouco do contexto, até de onde eu vim, como que a gente vai fazer o recorte desse tema, porque eu, Cássio e Cyrano, temos aí backgrounds diferentes, estávamos conversando sobre. Eu sou especialista em privacidade e proteção de dados na RD Station. Eu brinco que eu sou advogada, não praticante, então acredito que como eu sou minoria aqui, imagino que a maior parte dos presentes seja de exatas, eu sou de humanas, mas eu acho que essa troca é importante justamente porque conversas que a gente tem muito na RD, né? Acho que a LGPD é sobre a gente olhar para a lei e saber falar sobre isso em 0 e 1. Então é justamente nesse tipo de troca que esse assunto se encontra. Quando a gente está falando aqui de principais requisitos de adequação LGPD, só essa pergunta já poderia render para a gente um dia inteiro de conversa aqui, né? E acho que é até legal trazer um ponto antes, né? Eu acredito muito que a maior parte das pessoas, eu não sei do pessoal que está aqui assistindo, quanto de contato vocês já tiveram com o tema, mas assim, do que eu pude acompanhar, putz, entrou a LGPD. A primeira coisa que acontece é alguém batendo lá na sua porta do seu trabalho e falando, entrou uma lei que vai ter que mudar isso aí não vai mais poder não. Pegar dado assim, fazer isso aqui não vai poder mais. Então você já conhece a lei, tendo, né, pessoal que trabalha em empresa, trabalha em meio tech, já tem negócio, lei. Aí você ainda, para piorar, você conhece a lei de um jeito que você fala, cara, o que é esse negócio aí que eu vou ter que olhar? Então, a gente já começa dando um primeiro contato um pouco errado. E
um ponto muito importante, para a gente falar de principais requisitos para estar em adequação LGPD, a gente vai entrar em alguns deles aqui, mas eu diria que o primeiro é tirar essa visão de que a lei é uma burocracia que a gente só precisa passar por cima e olhar para a lei como uma oportunidade. Né? Outro ponto que é muito comum é as pessoas acharem que a LGPD ela não está valendo ainda, que só vai valer em agosto, quando as multas entrarem em vigor. E, na verdade, não. A gente já tem aí casos de empresas sendo multadas por questões de proteção de dados, por artigos do Código de Defesa do Consumidor, do Marco Civil da Internet, MP pode ir atrás, PROCON, Senacol, outros órgãos, e tirar esse viés de que tudo que eu estou fazendo, eu só estou fazendo para fugir de uma multa. Não. É uma nova forma de se pensar em como que os dados dessas pessoas vão ser cuidados, lidados, é só a gente sair do papel empresa e se colocar no papel do consumidor. Ninguém gosta de saber que seus dados foram vendidos, que caiu numa lista infinita de telemarketing, que está recebendo preços diferentes porque a empresa entendeu ali numa parte de análise que você pode pagar mais, então você não vai receber o anúncio do desconto. Então, é justamente para a gente tomar cuidado com o quanto que a tecnologia permite com que a gente faça práticas invasivas. A LGPD não é só sobre o meio digital, é sobre o meio offline também, mas no contexto de tecnologia a gente tem ainda mais riscos, né? Então, acho que, dito isso, o principal ponto seria justamente a questão não é multa, a questão é, de fato, as organizações repensarem um novo mindset organizacional que a gente precisa aqui para, cara, como que eu posso, né, vocês já pararam para pensar dentro da empresa de vocês, como que eu posso lucrar com a LGPD? Porque é possível. A gente podia entrar em diversas maneiras aqui que a LGPD é uma fonte de oportunidade de lucro no médio e longo prazo, né? Só que isso acontece quando a gente quebra essa barreira de lei. Então, acho que são alguns pontos, mas para a gente começar falando aqui da adequação em si, né? Não gostaria muito que fosse uma roundtable presencial onde a gente pudesse entender mais de quais são os cargos de vocês, o que vocês fazem dentro da organização, porque às vezes pode ter gente aqui que vai ter um papel mais limitado na adequação da empresa, outras pessoas que vão ter já um papel mais ativo, mais holístico, de olhar para outras áreas da organização, né? Mas o primeiro passo é definir a metodologia. Como que vocês vão fazer isso? Não existe receita de bolo, né? Existem metodologias internacionais, melhores práticas, mas não existe receita de bolo. Depende do porte da empresa, e às vezes não é só pelo número de funcionários, depende do segmento. Uma empresa de 30 funcionários que vende sapatos ali, que não tem nada no digital, também tem que se adequar ao LGPD, mas uma empresa de 30 funcionários de TI pode ter um impacto e um risco muito maior. Então, qual que é o segmento, né? E fazer essa movimentação de como que a gente vai fazer isso? Quais vão ser as pessoas alocadas? A gente vai contar com uma consultoria externa? A gente vai, enfim, uma primeira levantada aí de qual que é o caminho que vai ser seguido, né? Uma outra coisa que eu vejo as pessoas, que eu percebi acontecendo muito nesse processo de adequação é as pessoas irem com muita sede ao pote de lá na RD, somos uma empresa de tecnologia, temos uma plataforma de automação de marketing e vendas. E aí, Fernanda, essa é aquela lei que muda lá o checkbox de consentimento no formulário? É quase isso, ela muda só um pouquinho mais que isso. Então, assim, às vezes a gente... o pessoal querer partir direto para o que tem que mudar? Tem que contratar outra ferramenta? Eu vi anonimização, vamos anonimizar tudo, então. E, na verdade, não. O primeiro passo a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ou seja, uma empresa precisa conhecer todos os dados pessoais, todos os fluxos que tem para conseguir se dizer adequada à lei. Então, o primeiro passo é fazer essa investigação dentro de casa, que é um negócio que normalmente as empresas não têm, mesmo empresas de médio e grande porte, né? Então, fazer um mapeamento de dados, entender fluxos, processos. A partir desse mapeamento, vai ser possível trazer um diagnóstico, né, levantar riscos. É importante ter um DPO, uma consultoria especializada. O DPO não necessariamente precisa ser uma pessoa física, interna, dentro da empresa, a gente pode falar sobre isso também, mas ter alguém que vai conseguir olhar para aquele mapeamento e extrair, então, um diagnóstico, aqui tem um risco de segurança, aqui tem um risco de falta de transparência, de acordo com todos os requisitos de lei. A partir desse mapeamento, então, temos o diagnóstico de riscos. Com o diagnóstico de riscos, a gente ganha a visão de, ok, o que tem que fazer? Né? Porque é aí que a gente vai conseguir descobrir tudo que precisa ser arrumado dentro de casa. Tem que atualizar políticas de privacidade? Tem alguma questão ali de problema de segurança, de buckets, de bancos de dados, né? A gente sabe que o diagnóstico de riscos pode trazer para a gente uma variedade de questões. E aí, plano de ação e implementação das medidas de adequação. Esse é basicamente o processo.
Tem alguns, para quem está começando no tema, recomendações. Data Privacy Brasil é uma organização com muitos materiais legais sobre isso também. O escritório de advocacia Batista Luz tem muitos materiais produzidos sobre esse passo a passo, para vocês pesquisarem mais. Mas, no geral, acho que uma última dica que eu queria deixar aqui é em relação ao seguinte. A gente sabe que, e até a RD realizou uma entrevista com mais de 1.000 pequenas e médias empresas para a gente entender o que está pegando, né? Porque para as empresas começarem a se adequar, não começarem, muitas empresas ainda não se adequaram. E na maior parte dos casos, as respostas que a gente recebeu foi falta de recurso, falta de tempo, ou falta de pessoas que tenham conhecimento interno. E a gente está num contexto pandêmico ainda, onde muitas empresas estão lutando para não fechar as portas, né? Ó, a lei de proteção de dados já olha para você, eu preciso aqui gerar receita, senão não vai ter nem empresa para adequar depois. Então a gente sabe que é um momento delicado para a lei entrar em vigor, mas um ponto aqui, se parte de vocês está em uma empresa que ainda está iniciando no processo de adequação, tem aquele negócio de que o maior motivo de as pessoas procrastinarem é mais medo de fazer a atividade do que a execução da atividade em si. Existem muitas pequenas mudanças que já podem começar a ser feitas dentro de casa, mesmo sem um DPO, sem uma metodologia. É muito mais um primeiro interesse de conhecer a lei. A lei fala sobre transparência, cuidados em práticas de dados, como que está o marketing da empresa de vocês, a área de vendas. A gente tem um telemarketing mega invasivo, a gente pega um monte de dados de banco de dados, pega um bot que pega a informação ali das pessoas, enriquece esses dados, faz prospecção. Não precisa de um DPO dentro de casa para a gente saber que essas medidas oferecem muitos riscos. Então, se a gente passa só a olhar para como que eu posso tratar esses dados de uma forma mais ética, pequenas mudanças já são um grande primeiro passo. E aí, acho que 2 sugestões de pilares da lei aí para vocês darem uma olhada seria o pilar de bases legais e o pilar de princípios. Acho que é isso, uma visão geral. Legal. Estou vendo o Cássio ali cheio de sorriso, então eu já vou partir para a parte de processo. Quando você fala aí de marketing e tal, eu sou do marketing, então eu sinto bastante essas dores. E eu sei que normalmente a gente nasceu numa época em que o marketing digital permitia que a gente coletasse muita coisa do usuário para poder personalizar as coisas que a gente ia entregar para ele. Então, eu acho que tem 2 coisas. A gente precisa olhar tanto para o marketing em si, que é o cara que está coletando dados, principalmente quando a gente fala ali de uma empresa B2C, né? Mas também olhar para outras áreas da empresa que também lidam com dados, né? Por exemplo, a administrativa. E um último disclaimer muito importante, assim, eu sou totalmente a favor da análise do uso de dados para fins de otimização de campanhas, de resultados. A LGPD não vem para matar nada disso, inclusive existe muita oportunidade. É muito mais, não é sobre fazer ou não fazer, é muito mais sobre a forma em que é feito, porque muitas vezes estava sendo invasivo demais, né? Sim. Então, Cássio, pensando na dinâmica aí de diferentes áreas que trataram esses dados, né, como o administrativo, o financeiro, que acaba tratando algum tipo de dado, quando você é um B2C, você acaba tendo acesso a diferentes níveis, né, de dados do usuário. Então, desse ponto de vista, eu gostaria de saber como que a gente traz boas práticas mesmo indicadas para diferentes departamentos, criar rotinas que atendam a LGPD, por exemplo. Legal. Bom, Luana, isso é uma ótima pergunta, né? Ouvindo aí a Fernanda fazer um discurso sobre o overview, na prática, né, a gente que está no dia a dia, a gente percebe que há uma dificuldade, né, dessa massa de informação sobre LGPD, esse medo que tem que fazer, e a gente percebe muitas metodologias surgindo. Tem pessoas que falam, eu fiz assim e funcionou. Eu fiz assim. Outros vão criticar algum processo, né? Vai dizer que não, por que você está fazendo isso? Simplifica, faz assim. De fato, eu acredito que cada organização tem a sua célula, tem o seu organismo e a sua forma de trabalhar, né? E eu costumo dizer que nenhuma metodologia ou nenhum framework que você pega de um livro ou de um trabalho específico que foi feito para aquela organização vai servir 100% na prática para a sua organização. Então, acho que uma boa prática, né, inicial é você entender o momento da sua empresa. Tá, entender o momento da minha empresa. Como que eu faço isso? Existe uma coisa chamada assessment, né? E nós fazemos muito isso
para muitas empresas. Esse assessment ele vai desde a camada de governança, de processos da sua organização, até o cabinho de rede que está plugado lá na máquina do usuário, num servidor, na infraestrutura. Ou seja, ele visa mapear como que esse organismo trabalha, como que as coisas é feito dentro da tua empresa. É o primeiro ponto, que eu acho assim, nós não podemos sair daqui achando que, então vou aplicar isso, vou fazer. Não funciona. Você tem partes interessadas, você tem risco, como pontuou muito bem a Fernanda, você tem a questão do teu negócio, né, a receita que você precisa gerar com um determinado serviço. Então, se eu pudesse dar, primeira dica, primeira boa prática, conheça a sua organização, o que ela faz, quais são os processos que coletam, armazenam e trata dados pessoais dentro da minha empresa, né? E aí a gente tem visto muito que você começa a entrar no contexto de vou trabalhar para ficar compliant com a LGPD, surge um monte de incisos. Aí vem política de segurança da informação, metodologia de ITSM, mapeamento de processo de negócio para saber. Então, assim, gente, o mindset é o seguinte, não é se adequar apenas à lei, é entender como a tua empresa está trabalhando e aproveitar esse momento, né, que ela nos força a movimentar e arrumar outras áreas que a LGPD vai depender lá na frente também. Porque não adianta você faz um relatório, por exemplo, o artigo 37 cita a questão do relatório de registro das operações. Perfeito. É fácil, pega um papel, descreve e faz. Mas qual é o impacto desse relatório nas outras áreas de negócio? Né? Eu crio um processo que vai engessar ou um processo que vai impulsionar o negócio? Porque a lei ela não diz o que você tem que fazer e ela não veio para inviabilizar os negócios. Pelo contrário, ela veio para colocar ali uma ordem, vamos dizer assim, né, para falar mais simples, para você tratar esses dados e tomar cuidado com esses dados pessoais. Então, a primeira boa prática, conheça a tua empresa. Através do que, Cássio? Assessment, não tem outro jeito. Entrevista, questionário, formulário, reuniões com partes interessadas de áreas distintas, além do TI, porque aqui nós não estamos falando apenas de TI, pessoal. Tá? Não se resolve colocando um servidor, um software, não é assim. Né? Então, assim, tem que ter comunicação aí nesse roadmap aí de adequação da lei. Então, assessment é uma das... Vamos falar muitas dicas aqui, né? Mas não dá para soltar tudo, então assessment é a primeira boa prática aí para depois desenrolar esse resto aí que está por vir. Bacana. Eu acho que é interessante a gente trazer também, depois de pensar nesses processos e tal, algumas ferramentas que ajudem tanto a infra, até, por exemplo, solução prática mesmo de tecnologia, Cirano, que pode ajudar tanto nesse quesito de segurança, né, da informação para a empresa, tanto quanto no processo, né, como tornar o processo mais seguro, acho que não só o armazenamento dele. No que tange a infraestrutura, Lu, eu acho que as ferramentas estão aí disponíveis há bastante tempo, não existe uma ferramenta nova que vai nos ajudar a trazer segurança para uma informação, para proteger uma informação, né? O que o Cássio comentou, que é a questão do processo, se adaptar ao processo, colocar isso no seu cotidiano, colocar aquela segurança, trazer isso para dentro de casa, é algo que é fato, né? Muitas empresas, às vezes, até têm as tecnologias dentro de casa, têm ferramentas para adotar e proteger as informações e, de certa forma, ali, se precaver ali de qualquer problema, qualquer indisposição jurídica, mas às vezes não utilizam, né? Até por desconhecimento ou por algum outro problema, mas isso é uma coisa que dentro até falando um pouco do que o Cássio comentou, dentro do próprio assessment, a gente consegue identificar ali o que há de ferramentas no mercado e as ferramentas que já estão dentro da corporação, né? O que a Fernanda falou, e faz muito sentido, né, é que a lei não veio para atrapalhar. Eu acho que a lei ela veio para regulamentar aquilo que deveria ser uma prática natural, né?
Eu acho que ninguém gostaria dos seus dados publicados em nenhum lugar. Você vai interagir com um portal, você gostaria que seus dados tivessem, que as pessoas que vão cuidar dos seus dados tivessem um mínimo de cuidado, que aquela empresa, aquela instituição a qual você entregou as suas informações, que ela tenha um mínimo de cuidado, que se preocupe com esse tema, né? Então, acho que a lei, na verdade, ela veio só naturalizar aquilo que já era de ordem natural, de uma boa ética, uma boa prática. Então, e aí, mais uma vez, a gente fala bastante, né, de ferramentas, algo mágico. Não existe nada mágico, né? Eu acho que não existe uma ferramenta hoje que vai te resolver o problema de LGPD. Existe uma combinação entre processos, como o Cássio comentou, como a Fernanda comentou, toda a parte de entender o negócio, entender como funciona, como funcionam os fluxos, né? E com as ferramentas sendo configuradas para isso, vai trazer a segurança, vai diminuir os riscos, né? Porque o objetivo sempre na TI, eu nunca digo que algo é 100% infalível, sempre vai ter um 99,99999, hoje em dia estamos falando já de 11 noves, né? Então, mas não existe nada que é 100%, né? Então, você sempre vai mitigar, vai reduzir aquele risco, mas sempre vai existir o risco. Do contrário, você fecha a porta, aí você não fecha o seu negócio, aí você não vai ter risco nenhum, né? O risco, a gente, às vezes, se preocupa muito com a LGPD. Hoje, né, tem risco do dólar, está afetando as empresas tanto quanto a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Mas um ponto que eu acho interessante, né, é que a lei também avalia o seu esforço em tentar proteger os dados, né? Então, esse é um ponto que é meio imensurável, mas nos permite tentar, né? Então, se você mostrou ali que existia uma boa intenção de proteção dos dados, e por um software que teve um bug, que teve um software de terceiro, qual você não tinha controle, mas você sempre testou, passou por baterias de segurança, passou ferramentas de pentest, outras tecnologias para proteger ali o seu ambiente, e mesmo com tudo isso, houve uma vulnerabilidade, isso pode amenizar aí o impacto jurídico dentro do processo. Então, não fazer é um risco alto, né? Não fazer nada, não tentar nada, para ficar parado, é um risco alto. Começar a trabalhar nisso, começar a estudar isso, começar a fazer os assessments, como o Cássio comentou, né? Entender os fluxos, entender como o dado se comporta dentro da sua instituição, como a Fernanda comentou, é um primeiro passo. Começar a criar políticas, começar a criar processos internos para tentar mitigar esses problemas é um segundo passo. Mas deixar de fazer, você não tem nenhuma prerrogativa de defesa dentro de uma estrutura jurídica, né? Então, basicamente, minha resposta, né, me alonguei um pouco mais aí, porque a pergunta era sobre ferramentas, né, de infraestrutura. Existem uma série de ferramentas que vão te ajudar, né? Mas se você não começar, ou não adotar, ou não se interessar pelo tema, essas ferramentas podem até... Eu me recordo uma vez que chegamos numa empresa que teve um problema de invasão, mas foi, eu tenho firewall, né? E essa empresa tem um firewall, mas ela nunca configurou uma regra para proteção da rede, né? Estou falando de uma coisa um pouco mais antiga, né? Mas não adianta ter um firewall, né? Não existe nada mágico, não existe... Falando de tecnologia, de ferramenta, são todos cockpits ali. Se o avião não tiver um piloto bom que saiba pilotar e definir o trajeto, para onde ele vai, qual altitude, o avião não sai do chão, né? Então, a minha dica aí é começar. Eu acho que se a gente não fizer nada, como eu disse, a gente já está cometendo uma infração que é de deixar para lá, né? Até nesse ponto que você trouxe, de não existe uma ferramenta mágica, também não existe uma metodologia mágica, não existe um processo mágico, é sempre um conjunto de coisas, né? Mas algo que eu costumo comentar bastante é que boa parte
da aversão ou do apreço que as pessoas têm por lei hoje, principalmente dentro do meio tech, é esse negócio quadrado, esse negócio pré-determinado, e aqui não. Se a gente abrir a lei e falar, como que eu posso ser criativo aqui em cima? Tem espaço para criar em cima da lei. E eu falo muito isso pro pessoal do nosso marketing, eles falam, tem que ser um checkbox, o texto tem que ser esse, aceita os termos da política de privacidade. Calma, onde está escrito na lei? Está escrito que tem que ser assim? A gente pode testar, a gente pode, né, inovar de várias formas, e aqui, às vezes, a gente procurar uma receita mágica é só uma forma de a gente se frustrar, porque a gente pode criar algo muito melhor para o nosso negócio, para o nosso cenário que já está feito. Né? E dentro disso que você comentou, é aquela questão de se adequar à LGPD é difícil, mas não se adequar à LGPD é difícil, então escolha é difícil, né? Exatamente, eu acho que esse o ponto, né? A gente tem que essa criatividade, a área de TI, ela por natureza é uma área criativa, né? Como um todo. Então a gente se reinventa muitas vezes, a gente se adapta muitas vezes, muita coisa muda, a gente se adapta a essas mudanças, né? E a gente só sobrevive e cresce na velocidade que a área de tecnologia cresce, porque a gente olha para um problema e uma forma da gente resolver trazendo tecnologia para resolver um problema. Eu sempre, uma vez na USP, me perguntaram como é que eu definia um trabalho de analista de sistemas na época. Eu falei, resolver problemas, né? Porque, no fundo, o que um analista de sistema faz, desde os princípios, né? Tinha um problema que precisava automatizar um fluxo, porque não tinha velocidade, ele já resolvia problemas. Isso é mais um problema que eu acho que, seguindo o seu ponto, que eu concordo plenamente, temos que ser criativos e entender qual que é a melhor forma, tanto de mitigar os riscos e de ser aderente à legislação vigente. Show. Aproveitando, pessoal, eu vou ler algumas perguntas já do chat, tá? Continue mandando aí, pessoal, as perguntas do chat, aproveitem que eu estou lendo aqui. Tem um pessoal falando que quem é de TI não quer saber das leis, mas também tem uma galera falando que a LGPD não veio para atrapalhar o negócio de ninguém. É isso aí mesmo, Alice. É uma aliada. O Sidney perguntou aqui para a gente quando você acessa qualquer site e ele está induzindo o usuário a aceitar os termos dele para poder usar o site. Então, se o usuário não aceita, ele não consegue acessar. Ele está cerceamento o uso, o que o cara faz isso? Eu vou deixar a Fernanda. Por favor. A Fernanda deu uma risadinha aí na pergunta, eu acho que ela tem a resposta. Vamos lá. Aqui, eu acho que é importante a gente entender, assim, até eu não tenho muita experiência de sites que limitam a aceitação de termos de uso, a menos que seja termos de uso do software, ao acesso ao site em si. Mas vamos lá, o que acontece bastante é você chega numa landing page onde eles te oferecem um e-book gratuito, e aí você precisa preencher o formulário. Mas para que você consiga baixar o material, você é obrigado a concordar, por exemplo, com a política de privacidade, né? Esse é um exemplo bastante recorrente. Essa questão aqui tem pano para manga e é um ponto a ser regulamentado da lei, na minha percepção, tá? Porque o que acontece? No GDPR, existe um entendimento de que você não pode condicionar essa aceitação para o oferecimento de um produto ou de um serviço. Então, teoricamente, na leitura mais essencialista do GDPR, você precisaria ter a opção de a pessoa não concordar com os termos e você, por exemplo, não coletar os dados dela em troca daquele book, né? Na LGPD, tem um artigo, que é o parágrafo 3º do artigo, preciso me lembrar agora, mas vou abrir aqui enquanto eu vou falando, mas que ele fala que se essa aceitação ela for uma condição, então uma condição no sentido de eu quero colocar isso como uma condição, uma condicionante para o oferecimento de um produto ou de um serviço, é possível. Esse artigo, ele abre margem para a interpretação do que significa a palavra condição,
né? Acho que a gente tem aí um espaço de regulamentação em aberto, mas dá a entender que no Brasil se realmente... Porque, por exemplo, você pode hoje comprar um e-book, vou dar R$50 por esse e-book, porque eu quero acessá-lo. O marketing digital hoje, o inbound marketing, ele é muito pautado em: estou te oferecendo um conteúdo que você não acharia na internet, de maneira gratuita, o preço aos seus dados. Então, eu não estou te cobrando monetariamente, eu estou cobrando pelas suas informações. E se essa é a minha condição, existe margem de interpretação na LGPD de que poderia ser obrigatório. Agora, isso pensando em políticas de privacidade, tá? E aqui fazendo um recorte. Se a gente está dizendo que a aceitação à política é obrigatória, a gente tem que separar isso, porque não é necessariamente que a pessoa vai consentir em receber e-mail marketing e ter comunicações, ligações, SMS, vai cair numa lista infinita. Aceitação à política de privacidade é diferente de aceitação para comunicação. Comunicação não pode ser obrigatória em nenhum contexto. A pessoa tem que ter sempre a possibilidade de escolher. Então é sempre importante isso, e sempre importante o quê? Eu vou colocar a política de privacidade como uma condicionante. Ok. Sair disso precisa ser tão fácil quanto entrar. A pessoa precisa poder modificar as preferências dela a qualquer tempo. E é isso. Não sei, Cássio, você tem alguma consideração aí também? Exatamente, eu ia complementar justamente essa questão da transparência, né, entre o fornecedor, ou seja, a pessoa que vai coletar e vai tratar esses dados, e a pessoa que está fornecendo, o titular do dado, né, aquela pessoa que é dona do dado. Então você falou muito bem aí sobre essa questões que adiciona transparência no processo, né, transparência, mas só que, como você disse, entra em alguns pontos que causa interpretações adversas, e aí eu acho que vai muito tempo para se discutir no termo da lei, mas a transparência é uma coisa muito importante. Nessa linha, existe até os serviços que dependem da informação do usuário, e eles apenas estão dando ciência para o usuário o que ele vai fazer com os dados. Caso contrário, o usuário opta por não fornecer os dados, o serviço não pode ser prestado, né? Então, às vezes precisa entender, se ler, né? Eu acho que a gente não somos brasileiro, adora fila e adora aceitar qualquer conteúdo na internet sem ler, né? Então, eu já li alguns desses aceito ou sai, né? Que era no sentido, eu vou precisar coletar os seus dados para manter. Você aceita que eu armazene seus dados? Se você não aceitar, ele não consegue continuar com a sua ferramenta. Então, tem que ver caso a caso, né? Como a Fernanda disse, tem dispositivo na lei, né? Só precisa entender aí a interpretação, né? Porque realmente existem, se você está falando de uma ferramenta que é um profile online, alguma coisa nesse sentido, e ele está só te informando, ó, você tem que aceitar que eu vou usar os seus dados para colocar o seu profile online, né? Caso contrário, eu não posso te aceitar te prover o serviço. Então, em alguns casos, estamos falando desse tipo de abordagem, e isso é uma abordagem que a lei implica, que é informar para o usuário para que você vai coletar os dados. Então, e aí você pode optar ou não por fornecer os seus dados. Perfeito. Esse ponto que você trouxe, Irana, ele é muito importante. Eu encontrei aqui o artigo, para quem quiser dar uma olhada depois, é o parágrafo 3º do artigo 9, e ele fala justamente isso, tá? Esse é um outro ponto muito importante. Então, quando o tratamento de dados pessoais for condição para o fornecimento de produto ou serviço para o exercício de direito, o titular será informado com destaque. Então, beleza, eu quero colocar isso como uma condição, precisa ter transparência, isso precisa ser comunicado. Beleza, se você quiser até colocar o link aqui no chat, eu colo no chat de lá para eles também, tá? Perfeito. A gente recebeu outra pergunta aqui, que é sobre a contratação de um DPO ou de uma consultoria. Para garantir um bom processo de adequação, essa contratação já é o suficiente para uma empresa de pequeno porte, ou ele teria alguns outros passos que precisariam ser cuidados? Vou começar aqui, depois vocês comentem. Na verdade, o DPO é uma parte do processo, né? Então, o processo, na verdade, é proteger os dados, de alguma forma. O DPO é o cara que vai fazer
é o cara responsável por fazer essa interface e monitorar como isso está sendo feito dentro da empresa. Então, acaba sendo até, como a Fernanda comentou, uma pessoa física, ou um funcionário, ou um terceiro, né, uma pessoa jurídica, mas ele tem a obrigação ali de receber as informações. Por exemplo, eu não tenho como apagar os meus dados dentro de um portal, por algum motivo, eu tenho que mandar para o DPO, eu falo, quero que apague todas as minhas informações. O DPO vai ter que correr a empresa para apagar essas informações. Ou ele tem um assessment feito, ele conhece todos os processos, conhece como o dado se permeia dentro da instituição, e a partir desse momento ele consegue encerrar, apagar, fazer um purge ali dessa informação dentro da instituição, né? Então, só contratar o DPO, você está colocando uma pessoa que vai responder por esse processo, mas existe a necessidade ali de que esse DPO comece a entender, que ele tenha ferramentas, né, que no ideal ali no Nirvana que ele tenha um botão, que ele possa tomar algumas ações por algum botão que o time de desenvolvimento entregue para ele informações desse tipo, mas basicamente ele é um passo, né, de comunicação com os clientes, com as pessoas, né, que estão querendo saber como é que está a situação dos seus dados. Eu ia comentar, Cirano, na prática, tá, o que a gente vê, muitas empresas às vezes não tem nem condição, né, de colocar uma caixinha, vamos dizer assim, pessoa no organograma fazendo esse papel, e acaba promovendo alguém, né, de dentro da própria organização, tratando essa pessoa e tal, e assim, é uma responsabilidade muito grande, né, as pessoas veem o papel assim, o DPO é apenas uma pessoa? Sim, ela é apenas uma pessoa, mas os processos é importante, porque, como você disse, se você traz uma pessoa para responder por algo que ele não tem condição, né, de dar seguimento, você vai complicar a vida do cara, vamos dizer assim, né? Então, assim, é muito importante abrir os processos da empresa, independente de ter o DPO ou não, para entender justamente qual que é o fluxo de dado dentro da minha organização, né? Até porque quando você traz essa pessoa ela pode perder, vamos dizer, ou ganhar esse tempo fazendo esse trabalho, ou ela já pode ajudar a construir essa metodologia, pelo conhecimento que ela tem em proteção, pelo conhecimento que ela tem na gestão da informação, enfim. Então, só queria compactuar que existem algumas empresas que não consegue trazer uma pessoa de fora, não justifica o custo para pagar, etc., um DPO ou um consultor, né? Então, é por isso que a gente frisa muito que o processo estando bem definido, fica até mais fácil você conseguir promover alguém dentro de casa a este papel, dar um treinamento, dar um curso, é muito importante isso aí. Legal, e acredito que dentro desse ponto que você falou, é muito importante comentar também o seguinte, né, que dependendo do porte da empresa, das necessidades, do risco que aquela empresa tem com a LGPD, às vezes a contratação ou a nomeação de um DPO interno, full-time, pode nem ser a melhor opção, né? E aqui existem flexibilizações possíveis, o DPO ele não precisa ser um funcionário interno, ele não precisa ser full-time, pode ser uma consultoria, existem inclusive conversas em relação à possibilidade de DPO ser uma pessoa jurídica, não uma pessoa física, né? Então é muito de entender as necessidades da empresa também. Uma das pautas prioritárias para a NPD, que já é pauta agora, é a criação de diretrizes específicas para pequenas e médias empresas. GDPR na Europa não exige DPOs em todos os casos, a tendência é que no nosso contexto seja assim também. O que é importante, né? É importante, Fernanda, eu sou uma empresa pequena, é importante ter alguém que consiga direcionar, nortear, mostrar o caminho, levantar riscos, né? Mas tem um outro ponto de muita importância que agora vai pegar um pouco mais para empresas já com um número um pouco maior de funcionários, que é o seguinte, isso aqui é o que eu mais vi acontecer, tá? Assim, é justamente em relação a muitas empresas hoje, você vê ali o checklist de vou me adequar à LGPD, nomeação de um DPO. Aí você coloca o DPO lá, aí você magicamente acha que vai fazer assim, e beleza, essa pessoa aqui eu coloquei ela para adequar a LGPD, agora vai dar tudo certo. E quando na verdade não, principalmente, de novo, quando a empresa já passa ali dos 15, 20 funcionários. Por quê?
Ainda mais, se a gente já falou de empresas de mais de 100 funcionários, só se esquece. Mas por quê? Porque o DPO, vamos pensar que se a gente está olhando para todo o fluxo de dados pessoais, a gente tem dentro de uma empresa nível operacional, nível tático, nível estratégico, né? O DPO, ele precisa atuar muito bem como uma ponte no mercado, precisa atuar no nível estratégico, precisa direcionar o tático para chegar lá no operacional. Agora, se botar o DPO para entender lá no detalhe, o dado entra lá na ferramenta de vendas e depois ele sai. Se o DPO entrar para fazer esse mapeamento operacional, ele nunca vai dar conta de tudo. Então, o mais importante, e assim, ó, highlight mesmo é uma adequação LGPD só vai ser bem sucedida se todo o time executivo da empresa tiver comprado. Todos os diretores. Sentar, falar para toda a empresa, esta vai ser a nossa prioridade. Ah, Fernando, mas por que isso é tão importante? Porque você vai... Tem dois principais caminhos aqui. Ou você contrata um time inteiro para fazer o operacional, tático, estratégico e entrar lá na área de vendas e mapear cada processo, ou você pode contratar, por exemplo, um DPO e você alocar parte de tempo dos outros funcionários que já estão ali no dia a dia, já conhecem a operação e podem ajudar no mapeamento, respondendo os assessments que o Cássio comentou. Essa é uma forma de menos investimento para adequação LGPD, você pegar parte dos recursos internos que você tem e redirecionar. Só que se o time executivo não tiver comprado, vai acontecer um negocinho. Lá vai a Fernanda bater na porta da pessoa. Ah, legal, Fernanda, entendi a importância dessa lei aqui que você me pediu, mas se eu parar para te ajudar, eu não vou bater minha meta. E aí, desculpa, eu preciso bater minha meta. Então, aí você fala, mas eu gostaria de te ajudar. Fala lá com o meu diretor. Então, se barrar lá em cima, não vai sair na execução. Então é por isso que tem que ser um alinhamento organizacional, a empresa falar, vamos olhar para isso, porque senão o DPO sozinho ele só vai ficar frustrado, não vai conseguir executar, não vai conseguir atuar em nenhum dos 3 níveis, porque se o operacional não anda, não adianta propor estratégia que também não vai sair. Então acho que esse é um pouco do contexto de toda empresa precisa estar mobilizada por o tema ser uma prioridade. Legal. A gente recebeu 2 perguntas falando da NPD, então eu vou juntar elas aqui para vocês debaterem, tá? O Gabi, sim, para a gente. Recentemente teve a notícia do vazamento de dados de 220 milhões de brasileiros. E aí ele gostaria de saber de vocês o papel da NPD nesse caso e em quais aspectos ainda precisam ser trabalhados, tanto no âmbito público quanto no privado. E aí lá no YouTube a gente recebeu a pergunta do Neuber, que pergunta se vocês já percebem um bom envolvimento da NPD no que diz, no que tange a LGPD, na verdade. Quem começa? Pode falar, Fernanda, fica à vontade, ou Cirano. Pode começar, eu comecei a última. Legal. Pessoal, em relação à NPD, tá? Acho que alguns pontos aqui. Eu tive a oportunidade de participar de uma conversa com 2 dos diretores da NPD. Acho que é importante, a percepção que eu tive é que, de fato, eles estão mobilizados, eles estão se movimentando bastante, participaram, assim, fizeram treinamentos em órgãos de regulamentação da Europa para entender como foi estruturado, para aprender mais. Mas um ponto aqui para a gente pensar em relação à NPD é, como muitas coisas no Brasil, poderia funcionar melhor se tivesse mais estrutura. E estamos começando, né? O conselho diretor da NPD é para que tenha 36 pessoas, hoje no total temos 25 nomeadas e temos mais algumas aí nesse processo. O que acontece aqui? Quantos milhões de empresas temos hoje no Brasil se adequando ao LGPD? E temos 25 pessoas com todo o papel de estruturação da NPD. Né? Então, não é só sobre a gente olhar, essas 25 pessoas, elas não estão alocadas só para a gente ver, o que tal empresa está fazendo, né? É para estruturar o negócio todo, colocar de pé, criar diretriz, colocar site no ar, assim. Então, o pessoal lá, de fato, a percepção que eu tive é que tá suando a camisa mesmo para fazer acontecer com o número de pessoas que tem. Em relação ao incidente, né, fatídico aí dos 220 milhões de dados. Eu acho que um ponto importante para a gente comentar
Porque muito se falou de início, né? Como que a NPD vai se posicionar? Porque agora tem que se posicionar, agora já tem NPD, vamos ver se esse negócio vai pegar mesmo. Então, assim, a NPD tem o papel de normatizar e fiscalizar, mas não de investigar. Então, obviamente, estão acontecendo investigações, já tem denúncia, mas a NPD não é o órgão que tem estrutura e o intuito de investigação, né? E tem uma pessoa hoje na fiscalização, tá? E não quer dizer que é por isso que o órgão não vai ter força. Eu acho que estamos no começo. Eu acho que a gente sabe que também tem Ministério Público, tem Procon, tem Senacom. O ideal seria concentrar o máximo na NPD para a gente não ter divergências jurisprudenciais, de entendimento, enfim. Mas hoje a gente ainda tem um problema de estrutura. Mas eu acredito que o pessoal que entrou realmente tá suando a camisa para fazer acontecer. Vocês querem comentar ou eu posso ir para a próxima? Eu não tenho muito para comentar, não, mas sobre a NPD, mas eu acredito que o papel dela é ser ali o que ela foi criado, né, o que o próprio nome diz, é uma agência para suportar essa lei, evoluir, né, porque isso existe evoluções, interpretações, né, mas como a Fernanda disse, por enquanto ela ainda é insuficiente, né, incapaz de tocar um país como o Brasil, aí, com milhares de empresas, milhares de portais, né, então eu acho que é bem complicado nesse sentido. No contexto de boa prática, o que a gente espera é que surja uma metodologia, né, baseado nisso, após amadurecimento, vamos dizer assim, né, da lei no Brasil, porque fica fácil a gente esclarecer dúvidas, né, que é justamente o que a gente vem falando desde o começo do bate-papo. O que fazer, né, porque as empresas, elas de fato, elas querem responder essa pergunta, né, o que eu faço? Aí você tem gente que pergunta, contrato de PO? Eu faço um mapeamento, eu dou um treinamento, dou um certificado para as pessoas, já estou compliance e tal, né? Então, assim, de fato, o que a gente espera é que a agência ela tem esse amadurecimento, né? E que as pessoas que estão trabalhando para estruturar, junto com gestores e a comunidade que colabora com a informação, que a gente consiga criar uma normativa baseada na lei, vamos dizer assim, sei lá, como é a BNT, como é a ISO, né? Criando, de repente, algumas regras, algumas normativas que consigam indicar os gestores de serviço, né? A implementar suas melhorias dentro da organização. Né? Porque hoje a gente vê relatório de impacto, relatório de registro de operações, né? A lei cita muito isso, né? Poderia ser um papel, mas volto a dizer, não é apenas um papel, né? Tem todo um contexto da empresa ligado a isso. Legal. Eu queria trazer uma pergunta aqui mais focada em TI, que é do Eric. Ele fala aqui das atividades de equipes de TI, né? Como que essas atividades devem ser gerenciadas perante a LGPD. E aí ele traz o exemplo do DBA, porque no caso o DBA tem acesso a muito dado, né? Basicamente, o trabalho dele é ter acesso a dados. Então, como que orienta e como controla isso? Na verdade, não é que a empresa os funcionários não possam ter acesso aos dados, né? De tal forma, a lei obriga que você proteja os dados, né? Então, que você tenha que criar políticas internas, que você use ferramentas, seja o que for ali, mas o DBA realmente ele tem um acesso global de um banco de dados, né? E, então, basicamente, geralmente, a gente conta com DBAs que a gente tem alguma confiança para trabalhar na empresa. É um cargo de extrema confiança dentro da empresa, porque não só os dados de pessoa física tem da empresa, mas estratégicos da empresa. Então, você não coloca todos os seus dados ali com acesso ilimitado, com DBAs. Existem, dentro do próprias ferramentas de banco de dados, é possível limitar outros administradores de dados ali a ter um acesso mais controlado, mas vai ter sempre o famoso SA lá, o usuário root, que é o cara que tem a informação, tem um maior acesso. Essas contas, na verdade, uma boa prática é que essas contas sejam utilizadas na caixinha vermelha lá com martelinho, né? Que cada pessoa utilize o seu acesso identificando para que exista uma rastreabilidade, né? Não tem como
matar as contas que são de administração geral ali, mas essas têm que ser incentivado ao desuso, né? Apenas numa necessidade emergencial ali, o banco de dados entrou numa situação onde ele entra em single user e alguma coisa nesse sentido, mas o correto é que as pessoas que ganham esses direitos de acesso ganham por contas ligadas à pessoa humana, né? Então, isso não só para no caso de banco de dados, a gente fala de DBA, mas existem serviços de arquivos, compartilhamento de pastas, né? Serviços, a gente até fala muito de pastas online, aí, o serviço de colaboração, onde a informação pode correr, né? Então, existem pessoas, administradores que podem ter acesso de alguma maneira, mas essas deveriam utilizar de contas nomeadas, né? Não contas super semideus ali que não tenha como identificar o usuário final. Mas basicamente basicamente políticas, processos, e para isso, seguindo as orientações do Cássio aí, temos que entender, né? Tem que fazer um assessment, né? E não tem o que fazer a não ser colocar políticas, colocar padrões, né? Por exemplo, hoje na Binário Cloud a gente não usa nenhuma conta super usuário aí, como administrador, super admin, todos os usuários a gente trabalha com usuários nominais. Você quer complementar, Cássio? Fernanda, não sei. Não, tranquilo, vamos para as próximas. Beleza. Então eu vou trazer uma pergunta do YouTube aqui. A charada Fernanda está perguntando como fica a questão da monetização de dados com a LGPD? É correto o entendimento de que, desde que haja consentimento, os dados continuam podendo ser transferidos / vendidos para terceiros? Um ponto legal aqui é que o nível das perguntas está altíssima, né? Só pergunta que já peguei outro café aqui, porque olha, só perguntas polêmicas. Pessoal, acho que tem alguns pontos, né? A gente está falando de monetização de dados, tem várias formas de a gente pensar em monetização, tem práticas comuns hoje, que são os data brokers, que são empresas que vendem informações. Acho que um primeiro ponto importante para a gente trazer é que desses data brokers, algo comum de a gente encontrar são empresas que vendem listas B2B, então só contatos de empresas, isso aqui não cai dentro da LGPD, às vezes a gente confunde, tá? Mas a gente estiver falando de monetização de dados pessoais, tá? Tem alguns detalhes aqui. O primeiro deles a Fernanda mencionou aqui, se tiver consentimento. Esse ponto ele é bastante importante. Eu havia comentado no início que das maiores recomendações assim, de pontos importantes da lei é o de bases legais. As bases legais são hipóteses da lei que autorizam uma empresa a fazer qualquer coisa com dado pessoal. Com a LGPD, você não pode mais fazer o que você bem entender. Você precisa de uma hipótese da lei que autorize a sua empresa a usar os dados da forma que quer usar. A vender um dado, a comprar um dado, enfim. E se a lei não autoriza, não tem hipótese, não tem o que sustente. Consentimento é uma das. É um pouco hipotético a gente pensar que alguém daria consentimento explícito para que seus dados sejam vendidos? Sim. Só que tem outras bases legais aqui da LGPD e uma delas é o legítimo interesse, que dispensaria a necessidade de obtenção de consentimento. Se a gente estiver falando de monetização através de vendas de dados, uma planilha de dados, aqui de novo, GDPR é um negócio que não tem muito pano para manga, é muito mais restrito em relação ao uso de dados pessoais para essa finalidade. LGPD, eu acho que tem uma margem para a gente conversar. Se você me perguntar, Fernanda, você é a favor ou contra? Eu sou contra. Estou aqui pregando a palavra de proteção de dados, de a gente fazer um marketing mais limpo, menos invasivo, então eu sou contra. Mas se a gente estiver falando de interpretações e possibilidades de interpretação da lei, eu vejo muita gente falando, inclusive do começo, primeiros materiais que eu escrevi sobre, eu falo, não é possível, não dá para vender dado, mas o legítimo interesse ele é uma base legal que tem ganhado muito espaço no meio acadêmico de produção de dados, principalmente no Brasil. E se a gente estiver pensando que existem formas e formas de você fazer isso, né? Por exemplo, eu posso comprar uma lista de dados que, cara, saiu lá da Deep Web, me compilou dado de um monte de lugar, enriqueceu de um jeito que a pessoa nem imagina. Ou eu posso pensar que a empresa vai comprar uma lista de
de novo, não estou defendendo, tá? Estou trazendo possibilidades. De alguém que pegou um bot ali e pegou dados do LinkedIn que a pessoa poderia ter extraído manualmente, só fez um trabalho que a pessoa poderia ter feito manualmente, de uma forma automatizada, e compilou alguns dados pessoais. Então aqui, eu acho que existe espaço para a NPD regulamentar e criar diretrizes para isso, até onde vai o legítimo interesse nesse caso. É uma zona cinzenta, a gente já entrou várias vezes nesse tipo de discussão. Aqui, enquanto a NPD não regulamentar isso, a gente corre o risco de uma empresa fazer isso, cair na mão de um juiz, e o juiz dizer isso não é legítimo interesse. E quem que vai dizer que não? Assim como o juiz pode dizer que é. Então, muito mais do que pode ou não pode, é saber que existe um risco enorme, saber que ainda existe espaço para um cenário de regulamentação, mas um ponto muito importante que eu queria trazer é que se eu sou uma das poucas pessoas de humanas, o pessoal de exatas talvez goste desse ponto, a gente pensa muito em como conseguir mais dados, nossa, eu preciso de dados, quero comprar dados, eu vou fazer um formulário, eu vou coletar todos os dados possíveis. A gente é muito mais data hungry do que data driven, né? E às vezes a gente está procurando só trazer mais dados e a gente não consegue nem ler esses dados da forma como eles poderiam ser lidos. Existe muita margem de monetização se as empresas aprenderem a olhar para os dados que já têm dentro de casa. E existe muito espaço aqui para fazer análises extremamente precisas, refinadas, aprofundadas dentro da LGPD. Se você quer extrair padrões de consumo para o seu modelo de negócio, dá para fazer várias análises anonimizadas, às vezes é uma estratégia muito melhor de definição de persona do que comprar uma base fria na internet de gente que não está pronta para comprar seu produto, se você entender quem realmente você pode prospectar e faz sentido. Então, quando a gente pensa em monetização, às vezes a gente deixa de olhar para o ativo mais simples e valioso que a gente tem, que é o que a gente já tem dentro de casa, só que tem tantos dados, tem tanta bagunça, tá tudo, cada coisa em um lugar, que a gente não consegue nem. É tipo você procurar uma roupa no armário bagunçado. A gente não encontra as informações que a gente gostaria. Quer complementar? Não. Se precisar de ajuda para organizar esse processo, nós estamos aqui. Beleza. Eu acho que isso se resolve. O Jabá já deixei a bola quicando aqui. É mapeamento, né? Não tem jeito, não tem para onde correr. Sidney, você tinha estado aí no chat para a gente sobre o legítimo interesse. Dá um feedback aqui no chat se ela já tratou esse assunto aqui, se ficou claro para ti, senão a gente faz uma outra pergunta aqui sobre esse tema, tá? Aproveitando que você levantou esse tema de dados que já existem na base, eu queria fazer uma pergunta exatamente para o Cássio, que é como que a gente traz visibilidade do processo e traz metodologia mesmo para aplicar perante aos dados que já estão dentro da base antes da LGPD existir. Eu, como pessoa de marketing, sei que bases são construídas aí, principalmente de marketing digital, de forma grotesca há muito tempo antes, quando começou ali dar aquele burburinho todo do Facebook e tal. Então, como que eu dou visibilidade para todos esses processos, para as pessoas se engajarem sobre o tema e, de fato, manter o compliance, né? Isso é bom. Se algumas pessoas aí que estão nos assistindo pode ter tido contato, né, com o ITIL, que é uma versão aí de gestão de IT, de ITSM, e desde a sua versão 2, 3 até a 4 ali, você vai ver que o conceito de framework, né, porque as pessoas confundem bastante o que é framework e o que é boa prática e metodologia, né? Então, assim, o framework, ele não entra no que você tem que fazer, ele te dá um mindset, um jeito de pensar, uma diretriz. Eu acho que a Fernanda citou isso, e essa acho que é uma palavra que encaixa muito bem para a NPD, né? Diretriz, né? Porque essas diretrizes, se você for pegar, eu vou desmiuçar um pouco aqui para chegar na pergunta, mas se a gente for falar um pouco de estrutura de política de segurança da informação, começa com a estrutura de diretriz geral, né? O que? Conceito e contexto da organização. Depois você desce para uma camada de normativa, né? Então, regras, como fazer, conduta, etc. Depois você desce para uma camada de procedimentos operacionais. Procedimentos totalmente aderentes às diretrizes, né? Então, a galera tem que cumprir a diretriz. Então, pensa, né? Eu tenho um legado.
Dá para mim fazer um processo para o legado e fazer um processo para o novo? Não. Né? Você vai ter 2 trabalhos. O ideal é que se pense numa forma de abranger esse legado. Ou seja, por isso que volto a dizer, o mapeamento e o conhecimento da organização é o ponto mais importante. Porque você vai construir um processo, não é para o novo, gente. Né? A sua empresa está há 20, 30, 40, 50 anos operando, 10 que seja, 1, 2, mas olha só, o processo que vai ser construído, a metodologia de trabalho, ela tem que observar o que eu já tenho, como já é feito hoje. O Cirano comentou bem, o que eu faço com as senhas lá de superusuário? Então assim, e aí, o que eu faço? O que eu faço com o suposto DPO que eu já tenho hoje dentro de casa? Como que eu trato esse cara? Como que eu trato com as áreas, né? Como que eu trato a política de segurança da informação que eu já tenho hoje e que fere a lei? Não sei, de repente é um processo específico seu, pode até infringir, né, essa questão da diretriz. Então, eu acho que é o seguinte, olhar para o legado, você vai fazer a sua reflexão sobre como está a sua empresa e o que ela tem. Construir o processo para o futuro, aonde eu quero chegar, visando adequar o que você já tem dentro de casa, né, o que já é negócio, é factível, para atender a boa prática, para atender a lei, e aí não tem jeito, é dor, é mudança de cultura, muda uma coisa, muda outra. Às vezes você vai até se surpreender, viu, que às vezes tem um processo específico dentro da sua organização que funciona muito bem, muda ali uma palavra, um clique, alguma coisa e ele se adequa, entendeu? Então assim, eu acho que desmistificar é o melhor caminho. Bacana. Acho que eu tenho outra pergunta aqui que é um pouquinho polêmica. Eu posso até trazer um ponto sobre essa pergunta? Legal. Acho que tem vários recortes para a gente falar sobre base antiga de contatos, né? O Carlos trouxe uma visão bastante holística de uma forma super acertada, assim, que eu concordo bastante. Obviamente, a gente precisa olhar para todas as medidas de segurança, medidas técnicas, não adianta, eu só vou agora manter seguros os dados do meu novo cliente, os antigos deixa eles ali. Então, a gente precisa olhar para esses contatos, e principalmente também, se a gente vai falando de medidas técnicas, a gente pensar que precisa de uma política de retenção, por exemplo, né? O ideal é que a gente só tenha dados na nossa base que ainda são extremamente necessários, que sejam essenciais para a gente atingir as nossas finalidades. E a gente sabe que hoje tem a chance de um dado entrar ali e ficar ali de eterno, nunca vai excluir, né? Porque vai que um dia eu precise, isso não existe. A política de retenção, ela pede prazos bastante específicos. Não é um prazo, beleza, 10 anos. Não. Todo prazo estipulado numa política de retenção de uma empresa precisa desses prazos específicos, tá? Mas um outro ponto, último ponto aqui que eu acho bacana trazer em relação a essa questão é a seguinte, aqui puxando um pouco a sardinha para um processo de marketing e vendas hoje, a gente mencionou a questão de bases legais, né? Então, saindo agora das medidas técnicas de segurança, de esses dados precisarem estar seguros, eles precisam ser excluídos, enfim, toda a parte de infra, tem a forma, tem também o cuidado de adequação em relação a eu posso usar os dados que eu tenho? Ou eu já nem tenho mais autorização de lei para usar, né? Então, se as empresas que vocês trabalham hoje têm estratégia de marketing, a gente envia e-mail marketing, a gente faz ligação. Existe um ponto muito importante para essa base antiga que precisa garantir que tem alguma autorização, alguma hipótese da lei que autorize vocês a fazerem isso com esses contatos. Isso requer uma análise de bases legais. Quem é consentimento? Quem é legítimo interesse? Porque, teoricamente, os contatos que não têm uma base legal... a Fernanda aqui é o meu contato porque eu comprei de uma lista lá. Então, assim, se dentro da abordagem de risco da empresa, a empresa entender que essa compra de contatos foi invasiva, eu não posso nem ter o dado da Fernanda, eu não deveria nem estar me comunicando com a Fernanda. Então, essa parte de adequação de bases legais é muito importante para a gente fazer uma limpa, para que a empresa consiga só se comunicar desses contatos que já tinha, com os contatos que consegue dizer que estão dentro da lei. Porque para aqueles que, de fato, não estão, que não tem nenhuma hipótese da lei que autorize, o ideal seria não fazer marketing, não fazer uma abordagem comercial,
porque é algo que pode ter algum risco de lei. A primeira multa que saiu depois que a LGPD entrou em vigor foi um caso da Cyrela, que basicamente aconteceu ali um compartilhamento de dados com outras empresas parceiras da Cyrela, que começaram a abordar uma pessoa com marketing e ofertas, enfim. Ou seja, o que aconteceu? Compartilhamento de dados sem que existisse uma hipótese da lei que autorizasse. Emblematicamente foi a primeira multa que foi aplicada, por mais que as multas da LGPD não estejam em vigor, a gente sabe que dá para aplicar por indenização, Marco Civil, CDC ou outros dispositivos de lei, foi a primeira multa, a ausência de possibilidade de uma autorização para se comunicar. Então, esse ponto de bases legais também é bastante importante olhar, principalmente para empresas que tenham aí estratégias comerciais. Show. Eu queria trazer uma pergunta do YouTube agora. Eu sei que o Cyrano, em específico, tem uma experiência com isso, que é a pergunta do Paulo. Ele queria saber o entendimento de vocês sobre a lei da transparência para órgãos públicos e a LGPD também aplicada em órgãos públicos. Cyrano. Bom, esse tema foi bastante discutido na época de publicação de salários dentro da USP, né? E isso foi um problema, né? A USP acabou publicando o salário de todos os funcionários, publicando na lei de transparência, né? E muito se perguntou se, na época, ainda não existia uma lei geral de proteção de dados, né? Estou falando de alguns anos atrás aí. E muito se perguntou sobre como eles poderiam publicar um dado financeiro que, teoricamente, é privado, né? Todo mundo sabia quanto eu ganhava, quanto meus colegas ganhavam, né? E, basicamente, o que tange o funcionário público, ele é um funcionário, uma pessoa de poder público, né? Que, teoricamente, presta serviços para toda a população. Então, os dados dessa pessoa, que tange salário, algumas informações na transparência, são de poder público, né? Então, muita gente tentou entrar com ação para bloquear, para não mostrar o salário, não mostrar o nome, não mostrar uma série de coisas, mas quando você assume um cargo público, você se torna uma pessoa pública, né? E de poder público. Então, isso não quer dizer que o cara pode saber o meu número de cartão de crédito, né? Quer dizer que os dados que fazem relação à pessoa pública, nome, salários, quanto eu recebo, qual que é o meu número, meu ID, né, meu funcional, né? Então, essas informações acabam sendo uma linha tênue aí, mas acaba sendo um tema que é público, né? Mais recentemente, um pouco antes de eu sair da USP, eu até fui membro do Conselho ali de Transparência, né? E lá a gente recebia lá os pedidos de transparência e a gente procurava não daquela época, não responder dados de cunho pessoal, né? Mas todos os dados que faziam referência ali à pessoa quanto funcionária pública, isso acaba sendo uma informação que não pode ficar escondida, dado a lei de transparência. A LGPD, na verdade, ela veio depois da lei da transparência, né? Mas mesmo assim é uma coisa que uma lei não vai sobrescrever a outra por ser uma situação aí de informação. Tanto é que até hoje você consegue ver folha de pagamento, quanto fulano recebeu, quanto o cara recebeu de hora extra, quanto o cara recebeu de salário, quanto o cara recebeu de verba, porque isso são dados que tem que ter transparência, porque você trabalha, o seu empregador é toda a população. Então, por esse motivo que existe essa transparência. A LGPD, na verdade, ela trata os dados pessoais, né? Então, a abordagem sobre os dados pessoais começa até o ponto que não pode publicar os meus documentos, meus números de documento, minhas informações ali dentro de órgãos públicos, né? Outras informações que a lei de transparência aborda são informações que não são de cunho pessoal, né? Então, quanto está gastando, quanto gastou, qual foi o orçamento, né? Então, qual foi o que se comprou, o que se gastou, quem foi que onerou aquela despesa, quem não foi. Isso são dados públicos, né, de gestão pública que
não tem nada de cunho pessoal. O que não pode, né, na lei de transparência, é divulgar dados de pessoas, por exemplo, beneficiários de algum programa, mesmo que seja um programa público, né? O dado do beneficiário é privado, então não pode porque aquela pessoa que é um beneficiário, por exemplo, ela recebe uma indenização, ou no caso agora aí dos aportes aí do governo federal para ajudar as pessoas nesse tempo de pandemia, né? Os dados das pessoas que estão pegando foram contempladas naquele serviço não deveriam ser publicados, né? Até porque ali eles não têm essa questão aí, como eu comentei, de assumir uma posição pública, né? Basicamente é isso que eu tenho para comentar, porque houve bastante conversas nesse sentido na USP, naquela época que começou a se publicar salários. Acho que o Cássio também foi da Prefeitura de Santana de Parnaíba, eu acho que passou-se pelo mesmo cenário ali. Então, existe aí o funcionário público, ele é uma figura um pouco complicada, assim como o funcionário público até é difícil de mensurar se ele segue a lei da CLT ou não, porque ele está dentro de um estatuto de funcionário público, mas ao mesmo tempo ele é um funcionário, né? Então existe várias interpretações diferentes aí quando se tange o funcionário público, mas o que tange o dado das pessoas, no caso de uma prefeitura, dos munícipes, isso são dados privados. Então isso devem ser protegidos e deve ter anuência no caso de um uso para alguma necessidade diferente daquela que o usuário se cadastrou. Legal. Eu queria trazer uma pergunta que é do Eric, que é um pouquinho falando sobre dados teoricamente mais sensíveis, né, principalmente focado em criança e adolescente. Qual o cuidado que escola tem que ter em relação ao dado dessa faixa etária aí? Indo pela linha é um cidadão, né? Então tem que sofrer a proteção de dados como um todo, da mesma maneira, né? Então, coletar o dado de criança já acaba entrando num outro cenário que eu nem saberia responder nesse momento, mas, de certa forma, sendo adulto ou criança, o dado tem que ser protegido da mesma maneira, né? Então, se o dado vazou e foi gerado um crime sobre infantil, o juiz vai pegar mais pesado, isso pode ter certeza, porque você assumiu uma responsabilidade maior ali pela questão da vulnerabilidade da pessoa que você coletou o dado. Perfeito, eu acho que aqui também entra uma questão de existir um cuidado em relação à base legal. O que permite com que esse dado seja tratado, né? Quando consentimento é uma das palavras mais comentadas da LGPD. Quando a gente está falando, só que a LGPD traz a necessidade de consentimento em casos extremamente específicos. E um dos poucos é justamente a questão de tratamento de dados de crianças e adolescentes. Então, nesse contexto, para que aconteça alguma ação de tratamento de dados de uma criança ou adolescente, a lei prevê que precisa do consentimento explícito de pelo menos um dos pais ou responsáveis, né? Num contexto escola, pensando aqui, muito possivelmente é um pouco mais tranquilo do que outros contextos que podem acontecer no meio digital. Por quê? Porque os próprios pais vão assinar um contrato para que a criança estude. Acho que tem que entender se realmente existe alguma outra forma de uso de dados ali que pode fugir um pouco disso. Mas já, né, via de regra, a gente já tem aqui essa questão do contrato para que a criança aprenda. Uma dificuldade maior de casos de obtenção de consentimento de um dos pais responsáveis e aí, se a criança lá cria uma conta no Facebook, né, e diz que tem 18 anos. Então, tem alguns casos aqui que é um pouco mais difícil de a gente prever, mas no contexto escolar, acho que é importante saber que requer um cuidado maior, o que vai ser feito com os dados dessas crianças, mas se for num contexto ensino, num contexto a gente está pegando esses dados para ensinar, para educar, de uma maneira a respeitar a privacidade dessa criança, né, até partindo do princípio de que não existe um entendimento da própria criança, principalmente em relação ao que vai ser feito com os dados dela, e esse cuidado de notificação e obtenção de consentimento dos pais, acho que já é meio caminho andado.
Legal. Aproveitando aqui, eu quero entrar na pergunta do Gabriel, que ele pergunta para a gente, na prática, quais são os passos mais difíceis na hora de implementar LGPD em uma organização. Acho que o Cássio e a Fernanda conseguem contar bastante sobre isso aí para a gente. Eu acredito que um dos pilares é o que a Fernanda comentou sobre comprar a ideia, né? Mudança de cultura. Esse é um ponto importantíssimo e eu acho que toda organização tem que entender a necessidade da adequação, né? E por que ela precisa fazer isso, tá? Então, assim, esse é um ponto importante e difícil, dependendo do tamanho da organização e com que você está mexendo ali, né? E aí você envolve tecnologia, o que tem hoje, para onde o cara quer ir, né? No bom sentido, todo o contexto da empresa. Então, quebrar a barreira cultural é difícil, tá? Desmistificar o processo dentro da organização também é um desafio grande, porque tem coisa que é simples, gente, né? Já tem coisas que requer um pouco mais de esforço, de trabalho, e você conseguir falar com as pessoas chaves, né, que realmente são chave naquele processo, né? Você não precisa falar com a empresa inteira. Então, conhecer, dependendo do tamanho da organização, como que ela se projeta ali dentro das áreas, para você obter a informação, para mapear o processo, né, para desenhar o dado, beleza, ele é coletado aqui, aí depois ele vem aqui, ele é tratado dessa forma, depois outra pessoa lá, ele faz essa operação desse dado, né, então é muito importante, é um conceito simples, conhecer os papéis dentro desse contexto de norma. Quem é titular do dado? Quem é o controlador? Quem é o operador do dado? Quem é o DPO? Quem é a NPD, né? Acabei fazendo aqui ludicamente um fluxo que você já mata. São todos esses atores aí envolvidos. Peraí, titular, controlador, operador, DPO suportando, né? Aqui, ó, o titular, o controlador, o operador, fazendo a ponte com a sua agência que vai fazer a regulamentação, as diretrizes, etc., né? Então é muito importante fazer com que cada parte interessada é importante, é um desafio ao mesmo tempo, entenda o papel dela no processo e a importância que ela tem de fazer esse processo bonitinho, tal, e por que ele não pode falhar, senão desencadeia num problema lá na frente, né? O controlador desencadeia um problema no operador, o titular trava um problema para a organização como um todo, e aí envolve um reboliço de confusão, né? Então, tem que desmistificar as coisas e as pessoas entenderem o que precisa ser feito ali. Esse é um desafio, desmistificar a questão nas organizações. Perfeito, e acho que é muito caso a caso também, né? A gente sabe que para algumas organizações existem regulamentações diferentes, instituições financeiras a gente tem o Bacen já trazendo regras ainda mais delicadas e né, robustas do que a própria LGPD em si, até pelo próprio porte aqui, mas eu acredito que dependendo do porte da organização, existem empresas que já vão ter uma estrutura, né, de TI melhor, existem outras que vão estar começando ali, pode ter um risco maior, vai ter que injetar mais recurso lá, mas totalmente de acordo com esse ponto que o Cássio trouxe, de criar também esse flow dentro da organização, principalmente se é uma empresa um pouco maior. Né, algo que a gente comentou lá dentro da RD é que o DPO ele tem que ser uma espécie de CEO focado em privacy, porque você tem que entender muito de todas as ferramentas, processos, áreas de atuação de uma empresa, do marketing à TI, né, extremamente complexo, você tem que saber muito de privacy, um pouco de tudo. Então, criar esse flow. Se a gente estiver adequando alguma coisa lá na área de marketing e às vezes segurança não estiver andando junto, vai travar o projeto de outra área que alocou recursos. Então, essa questão de estar todo mundo alinhado, ela é muito importante, não só para a coisa sair do papel, mas para depois que ela sair, ela não travar. Show.
Pessoal, a gente está indo para os últimos minutos aqui do nosso bate-papo. Eu tenho mais 2 perguntas, então, se alguém ainda tiver alguma dúvida, por favor, envie aí. Eu tenho a pergunta aqui do YouTube, que é da Giovana. Ela fala, no caso de vazamento, pós-LGPD, os detentores dos dados poderão ser responsabilizados? É cabível uma abertura de processo jurídico? Como é que funciona? Basicamente, é o principal objetivo da LGPD é tentar responsabilizar o maltratamento do dado, a falta de proteção do dado, né? Então, se houve um vazamento e foi apurado que foi um descaso, que não houve nenhuma iniciativa de proteção de dados, tudo, esse é o principal objetivo da lei punir. Por isso que, para não falar basicamente novamente, a gente não tem outra resposta a não ser, é passível de ser aberto um processo, é passível que a empresa que deixou vazar possa ser penalizada, a não ser que ela tomou as suas medidas, como a gente já comentou anteriormente, se ela tomou as suas medidas, se ela se debruçou sobre o tema, se ela fez tudo que poderia ser feito e uma vulnerabilidade desconhecida, nova, que acabou sendo infeliz, trouxe esse vazamento, e a empresa vai mostrar todo o trabalho que ela fez, como é que é a estrutura, ela vai ter que se defender durante essa ação, mas o risco de ser processada e ser punida após um vazamento é grande. E acho que um ponto para trazer é totalmente dentro dessa linha que o Ciriano falou, o objetivo é justamente a gente não ter impunidade em casos como esse, né? E já existem implementações, inclusive, para esse tipo de responsabilização, e já existia mesmo antes da ANPD. O Ministério Público do Distrito Federal, por exemplo, tem uma unidade especial de proteção de dados, onde eles investigam questões de violações referentes a uso de dados pessoais por empresas. Então, acho que é algo que a gente está começando a consolidar no Brasil, com a ANPD vindo, com esses órgãos também podendo entrar para ajudar na investigação, na fiscalização, podem entrar com ações na justiça. Então, acho que acho que existe um cuidado para esse negócio não virar uma judicialização em massa por qualquer coisa. Já tinha gente interessada só em fazer dinheiro com a LGPD aí, colocar processo em qualquer empresa, mas obviamente a estrutura da lei está aí para que sejam penalizadas as empresas que faltarem com responsabilidade, segurança e diretrizes aí de adequação. Beleza, eu vou para a última pergunta aqui que eu tenho. Se não aparecer mais nenhuma aí, depois disso a gente faz um fechamento. Que é do Sidney. Ele pergunta aqui, uma pessoa estrangeira está protegida sobre o LGPD dentro do Brasil, por exemplo, mas o brasileiro não está em outro país. Ele pergunta se vocês acham isso justo, como é que funciona. Na verdade, a questão de proteção de dados vai depender de cada país onde você instaurar o processo, né? Se um estrangeiro está aqui no país, seja de férias, ou cadastrou seus dados, e isso ele tem essa possibilidade de entrar com uma ação dentro do país, porque o país permite a ação movida por estrangeiros, né? E aí ele pode ser beneficiado pela lei. O que acontece é que o brasileiro em outro país vai depender. Se ele estiver na Europa, né, se ele instaurar um processo dentro da Europa, vai seguir a legislação do GDPR. Então, dependendo, nos Estados Unidos tem a sua lei, em outros países também, cada um vai ter sua lei, né? E a empresa, por mais seja vou dar um outro exemplo também, uma empresa brasileira sendo processada na Europa, ela pode ter o seu serviço até cortado na Europa, caso ela não responda ao processo, caso ela deixe, porque é uma lei aí, é uma questão internacional, que a empresa tem que responder onde ela presta o seu serviço, né? Então, a internet, ela quebra um pouco dessas barreiras, né? Porque anteriormente as empresas, para prestar serviço dentro de um país ou outro, ela tinha que se instalar naquele país, né? A internet, ela basicamente quebrou com todas essas barreiras. Então, hoje eu posso colocar um serviço em qualquer país, estando em outro país.
mas tudo isso tem que seguir a legislação local de cada país ali na hora que você começa a prestar o seu serviço. Recentemente, alguns provedores, né, de serviço aí grandes, a gente conhece, foram bloqueados no país porque não quiseram se adequar à lei brasileira mas eu não opero no país, você opera por internet, né? Então, dessa forma, eles foram bloqueados no território nacional. Felizmente se resolveu, muita gente ficou assustada, mas tem que seguir a legislação de cada país. E acho que um ponto importante para trazer aqui também é o seguinte: como funciona a aplicabilidade da LGPD, né? A LGPD tem uma aplicabilidade extraterritorial, então, se a gente fizer uma comparação ao GDPR, o GDPR protege dados de cidadãos europeus independente de onde estejam, certo? Agora, se a gente parar para ler o artigo 3º da LGPD, ele não é claro para a gente em relação ao fato de a LGPD proteger ou não dados de pessoas naturais, independente da sua nacionalidade ou local de residência. Então, aqui eu acho que é um outro ponto omisso da LGPD, que existe margem para a criação de diretrizes, né? Acho que eu não vejo por que regulamentar isso de uma forma a reduzir o escopo de aplicabilidade da LGPD e limitar isso para cidadãos brasileiros que não estejam no Brasil. Não vejo esse sendo o entendimento que a ANP deve seguir. E um dos incisos ali fala que a LGPD se aplica para empresas que processarem dados em território nacional. Então a gente aqui, e aí? E para cidadãos brasileiros fora do território nacional? A LGPD na minha leitura da lei, ela não nega isso, mas ela é omissa quanto a isso. Então acho que é aqui que a gente tem um pouco de espaço para regulamentação, tá? Não sei se vai ser essa interpretação, não. Sidney está falando aqui que parece sinal de Wi-Fi, há várias áreas de sombra. Exatamente. Bom, pessoal, Exatamente. As perguntas terminaram, então eu queria agradecer demais a presença de todos vocês, tanto em nome da Binário Cloud, quanto em nome de toda a organização da Binário Week. Queria passar a palavra para cada um de vocês aí, para fazer um fechamento, se vocês quiserem deixar uma palavra aí para o pessoal. Começando pela Fernanda, a gente faz o esquema de ordem de entrada, vamos fazer como ordem de saída também. Boa, pessoal, muito obrigada, foi um prazer, obrigada pelo convite, foi uma troca muito bacana, aprendi um monte com o Cirano e com o Cássio aqui, realmente a parte de segurança de TI, de infra, é um negócio que vou mergulhar mais daqui para frente, então obrigada, contem comigo, e pessoal que está assistindo, espero que vocês tenham gostado. Show de bola. Se você quiser deixar algum contato para eles aí também, tanto da RD Station quanto o teu, fica à vontade. Ah, legal. Eu mando no chat, eu falo. Pode mandar. Acho que LinkedIn, Fernanda Nunes. E conheço a RD Station. Beleza. Muito obrigada, Fernanda. Cássio? Poxa, agradeço demais aí, Luana, a participação nesse evento. Faço as palavras da Fernanda minhas aí. Aprendi demais hoje, então, nesse contexto de lei, com as perguntas, né? Eu acho muito interessante você receber perguntas, porque leva o direcionamento da conversa bem legal, assim, né? Bem diversificada, as dúvidas e tal. Então, foi muito bacana, foi um tempo gratificante aqui. Agradeço demais a todas as pessoas que tiveram paciência aí de nos ouvir também. E estamos à disposição para ajudar você que tem qualquer dificuldade de entender, desmistificar esse processo, para que você se adeque, né? E a gente com certeza quer fazer essa jornada juntos aí e chegar nesse objetivo de ficar em compliance. Cirano, contigo. Bom, primeiramente queria agradecer toda a audiência aí, a gente teve bastante pergunta, isso mostra que o pessoal estava interessado, o papo acho que foi bom, então eu acredito aí que a gente teve o nosso sucesso no que a gente veio fazer hoje, né? Lu, obrigado pela sua organização aí do Roundtable, acho que ficou excelente, parabéns mesmo. Fernanda, sou seu fã já te sigo nas redes sociais aí, e continuo, vou ser mais ainda, podendo falar um pouco mais, podendo trocar experiências, né? Cássio, muito obrigado aí pelo seu compartilhamento aí de todo o seu conhecimento, todos os seus estudos na área.
Por fim, obrigado a todos que fizeram a organização do evento, aí, o Binário Week. Eu acho que está bem interessante, as pautas estão bem produtivas, né? Eu acho que as discussões estão de alto nível, de perguntas de alto nível, né? Palestrantes aqui, participantes de alto nível. Então, a gente conseguiu atingir o nosso resultado aí, 400%, 500% aí do que a gente esperava. Muito obrigado a todos.